Alô, bom dia. Aqui é o trader Alexandre Viana do canal Setup 123 Forex. Para contatos, setup123forex@gmail.com é o endereço de Skype e é o endereço do e-mail, tá bom? Para ficar bem claro, né? Às vezes a gente recebe aí alguns questionamentos que as pessoas querem entender quando eu menciono o que é acreditar, o que é adivinhar e o que é enxergar graficamente, tá? Então, hoje o vídeo é dedicado a praticamente a mostrar isso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês o que é enxergar, tá? E realmente ver quando o gráfico fala com você, quando o mercado fala com você. Então eu estou aqui no par Euro-NZD no semanal, tá? Super importante, a gente está trabalhando, está pensando macro, está olhando o mercado como um todo. Eu tenho marquei as minhas resistências, tá? Então muita gente acredita que quando chega aqui na resistência está na hora de vender, mas aqui eu já tive uma resistência aqui embaixo, ó, um pouquinho mais abaixo, neste ponto aqui, que neste ponto que eu estou movendo meu mouse aqui, se a pessoa acreditou que ele fosse fazer o mesmo comportamento que ele fez aqui, tá? Perdeu dinheiro, porque ele subiu, tá? Um monte de pips. Então, neste ponto aqui, ele subiu o quê? Mais 300 pips. Então, você quebraria, depende da sua banca, você pode ter um prejuízo ou quebrar a sua conta, né? Então, como é que a gente enxerga graficamente? É simples, bem simples. Você vai no teu semanal, aqui eu marquei essa linha de resistência só para mostrar até o meio, né? Onde ele já tinha deixado aí uma certa resistência e onde ele rompeu. Mas aí ele chegou numa resistência um pouquinho mais acima, vamos chamar de uma resistência 2, aí tem aquela famosa resistência 3, ponto pivô, etc. Né? Não vamos entrar tanto detalhe técnico, mas o mais importante é o que eu gostaria de falar hoje. Então o Euro NZD foi um par que as pessoas, eu deixei no vídeo, há 2 vídeos atrás, eu deixei explicado, ó, fiquem de olho nesse par, porque a gente faz, é um par só que você faz operações para a semana toda, tá? Então, como que eu enxergo graficamente a mudança de tendência? Bem simples. Eu vou no meu semanal, resistência e suporte, ok? Vou lá no meu diário, e no meu diário eu não estou enxergando nada, eu só estou enxergando a mesma lateralização do semanal, perfeito? Então eu não sei se ele vai fazer o que? Um pullback, uma retração ou um retrocesso, em outros idiomas eles falam retrocesso, tá bom? Então vamos lá, vamos novamente no H4. No H4, tá? Funciona da seguinte maneira. Quando o mercado está com uma força compradora muito forte, nós temos duas médias móveis, 12 e 36. Quando ele está com força compradora, ele não vai fazer a retração até a média móvel de 36, tá bom? Vou deixar mais limpo o gráfico, tá? Para que vocês entendam de uma vez por todas que o mercado não é para mágico, tá? E nem vidente, nada contra, tá bom? Não tenho nada contra, mas não funciona assim, funciona você entender o mercado. Então, se o preço, isso aqui se chama raciocínio lógico, que qualquer um pode ter, não precisa ser inteligente não, tá gente? É só pensar um pouco. Se o mercado está com força compradora, ele está tocando na média móvel de 12, como nesse caso aqui, ele fez uma retração até a média móvel de 12, e o preço fez até a retração até a média móvel de 12, se ele tocasse na minha média de 12, e aqui ele tem uma resistência que é do semanal, é do diário, e fizesse um candle, aqui eu estou usando o Heikin Ashi, ok? De alta, provavelmente aqui ele ainda estaria com força compradora. E o que eu fiz? Eu fui um pouquinho mais esperto do que o mercado. Eu simplesmente coloquei uma linha aqui como meu suporte, que seria o quê? O meu suporte da média móvel de 12, esperei o meu Heikin Ashi quebrar abaixo desta linha. Então, quando
o lado esquerdo do Reiki Nash fica para o lado direito aqui a abertura e o lado direito o fechamento. Só aqui já até me mostrou que quebrou, mas aí eu prefiro que tenha uma distância maior entre a abertura e o fechamento. Então, se ele fechou abaixo da minha média de 12, ele provavelmente a força compradora perdeu realmente a força e ele ia fazer uma retração até a média móvel de 36, que foi o caso. Então, deste ponto, deste aqui ou desse aqui, esse aqui seria o melhor, mas esse aqui eu não excluiria, tá? Mas vamos pegar esse aqui porque a distância está maior entre a abertura e o fechamento. Você marca com uma linha vertical, olha, bem simples no H4, e para você não entrar comprando, vendendo, desesperado, alguma coisa aqui, claro, aqui no caso é uma venda, você simplesmente vai lá para o teu M15. Então, eu vou apagar todo o restante, só para vocês entenderem, tá? Perceberem que não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa bem tranquila de se fazer e de se pensar. Vou repetir, se o mercado estivesse com tanta força compradora neste ponto da resistência do semanal e do diário, ele ia tocar na média móvel de 12 e iria continuar na alta. Só que ele fez um Reiki Nash, para quem não conhece, quando você dá um zoom, é super importante, é um candle normal, tá? Só que você consegue visualizar a abertura do lado esquerdo e o fechamento do lado direito. Pronto, este Reiki Nash aqui, ó, eu marquei aqui o meu suportezinho, ele quebrou. Ele ficou abaixo, então ele perdeu esse suporte, ou seja, na teoria, porque isso aqui não é matemática, não é ciência exata, ele iria tocar na média móvel de 36, tá? Então, eu marquei com a minha linha vertical, ok? Vou lá para o meu M15, tá? E vou procurar um ponto de entrada na minha linha vertical. Olha só, tá aqui. Vamos parar aqui o gráfico, perdão. Então, a partir desse momento, ele se tornou vendedor, né? Então, como é que eu faço para fazer uma venda boa aqui no M15? Primeiro, eu tenho que enxergar um setup aqui. O que é um setup? É na hora que o preço volta, tá? Toca aí na média móvel de 36, tá? E vai abaixo. Só que quando ele começou a bater na média móvel de 200 períodos, ele realmente, aqui ele deixou, e ali, ó, tá a tua... aquela linha verde ali é a tua o quê? Média móvel de 12 num time frame maior, no de 4 horas, tá? Vamos ver se é no de 4 horas? Dá uma olhada. É no de 4 horas. Ou seja, você tem 4 horas para saber que o preço vai cair um pouquinho, tá? Um pouquinho deu 100 pips, né? Então, vamos lá. Feito isso, você vai fazer uma linha. Como ele está com força vendedora, você passa o teu suportezinho aqui no mínimo 3 pontos. Será que a gente consegue enxergar isso? Eu vou aumentar. Olha só que interessante. Tem um santo aqui, tá? Eu chamo a linha de tendência de santo. Por quê? O preço tocou, o santo empurrou para cima. O preço tocou, o santo empurrou para cima. O preço tocou, o santo empurrou para cima. E por fim ele rompeu aqui. Olha que interessante. Está aqui. Tá? E foi nesse momento, ele não vai voltar até a média móvel de 36, porque ele está com força vendedora. Neste momento, você pode entrar vendendo, tá? Você faz a tua venda. Aí, apareceu isso aqui, essa velona, aí você falou assim, nossa, mas eu fui estopado. Mas não é isso, a técnica não consiste só em fazer a tua entrada e não entender onde você vai gerenciar. Deixa eu ajustar aqui. Estou apanhando. Deixa eu desconectar essa linha e colocar da direita para a esquerda. Fica mais fácil. Pronto. Então você vendeu aqui, tá bom? Vou colocar aqui. Esse negócio aqui tá feio, mas não vou fazer edição de vídeo não, porque eu não sou youtuber. E eu gosto dos youtubers que os caras manjam disso aqui. Mas tudo bem. Fez a venda aqui. Ok? Eu fiz a venda aqui. Então vamos lá, vamos diminuir um pouquinho a tela para poder entender. Gente, o principal, tá, é você saber onde você vai colocar seu stop. Então, uma dica muito importante. Se você fez a tua venda aqui,
apesar desse spike, talvez tenha sido uma news ou alguma coisa, eu tenho uma referência. Eu tenho aqui o meu suporte da média móvel de 12 em H4. Então, é inteligente da minha parte colocar meu stop um pouquinho acima. Foi o que eu fiz. Tá? E o que acontece? Quantos pips eu fiquei no M15? 22 pips. Aí o preço vai lá e bang! 78 pips. Tá? Então, se vocês acham que eu estou mentindo, tá aqui o spike, tá aqui a minha entrada, aqui foi uma reentrada num time frame menor, talvez no M1, no M5 eu fiz um scalpzinho, tá aqui os meus stops acima daquele suportezinho que eu coloquei que virou uma resistência, acima da minha média móvel, no caso aqui de 12 em H4. Então tá lá os meus stops deixando o preço flutuar. Olha onde tocou, pum, bateu lá. E se você olhar na H4, vamos jogar no H4, ele bateu exatamente na média móvel de 36. Aí o que acontece? Para quem é malandro velho, tá? Perceba o seguinte, se ele tiver com força compradora, ele vai tocar na média móvel de 36, e aí eu tinha os meus targets de longo prazo. Se ele romper a média móvel de 36, eu vou buscar uma nova reentrada, alguma coisa assim para procurar, para ir de resistência até um suporte intermediário ou um ponto pivô, ou até mesmo o suporte do meu semanal, resistência e suporte do meu semanal. Tá? Então eu optei por fechar, tá? Eu posso deixar operações de longa, mas toda vez que toca na média móvel de 36, se ele rompe, aí eu já falo, opa, ótimo. Mas como ele bateu aqui e tocou, nada impede ele de estar fazendo isso, tocando na média móvel de 36 e indo embora. Só o que eu fiz? Simplesmente eu enxerguei graficamente isso. Eu não tentei adivinhar. Então, a resposta para vocês é essa. Não tente adivinhar. Não vai lá, não coloca no semanal, ok? E vai falar, pô, isso é um erro grosseiro de traders até experientes que falam assim, bateu na resistência, vende, bateu no suporte, compra. Não. Você pode fazer isso desde que você enxergue graficamente que realmente o preço vai subir, ok? Vamos fazer aqui, vamos entender quando o preço tocou aqui no teu suporte, vamos entender graficamente como ele mostrou para a gente que ele ia até lá a resistência. Vamos entender isso? Então eu marquei resistência e suporte no meu semanal, agora eu estou analisando por que o preço subiu. Em que momento graficamente eu vi isso? Eu não estou tentando adivinhar, porque se você mete uma compra aqui e o preço cai 175 pips, você foi estopado. E se você não tinha stop loss e falei, não, ó, eu ganhei, você apostou. Isso aqui não é uma aposta, tá? O mercado de troca de câmbio, ele não é cassino, tudo bem? Então vamos enxergar graficamente o momento que ele começou a subir. Fiz minha resistência e meu suporte no semanal. Vou para o meu diário, eu vou buscar operações de compra, tá? Então, primeiro, eu tinha uma linha de tendência, estava neste ângulo, depois mudou para cá. Ok? Era o meu santo. O preço tocou lá, o santo empurrou para baixo, o preço tocou, o santo empurrou para baixo. Aí, o preço rompeu. Ótimo, deixa aí no diário. Vou lá, resistência e suporte no movimento. Eu vou lá para o H4. No H4, olha que fácil. No H4, eu posso fazer um pequeno, eu não precisaria fazer ajuste, mas eu posso fazer um pequeno ajuste na minha linha de tendência. Está aqui. Fiz o ajuste e aí eu espero. Por isso que o canal se chama Setup 123. Setup é uma palavra que quer dizer condição favorável. Tá? E qual foi o momento, qual a condição favorável? Eu vou ampliar. Condição favorável é quebra pelo preço de uma linha de tendência. Está aqui a nossa linha de tendência. Isso aqui foi uma especulação. O preço quebrou a nossa linha de tendência e ele fez o seguinte. Cruzamento das duas médias móveis aqui. Então, eu pego a parte
mais próxima e mais baixa à quebra da linha. Tá aqui, essa vela foi a mais baixa, tá? Não foi essa aqui, foi a mais próxima. Ponto 1, vou até o meu ponto 2, porque isso aqui foi notícia, esqueço, e vejo o momento que ele retraiu até a média móvel de 36. Quem retraiu? O preço, o Heikin Ashi de baixa. Ele quase tocou na média móvel de 36. Aí entra uma figura chamada Face to Face. O que é isso? Você inventou? Não, gente. Isso aqui é um Heikin Ashi de encarada. O fechamento da vela de baixa está aqui do lado direito. A abertura do Heikin Ashi deu uma encarada no fechamento do Reiki de baixa e o ponto 2, 3 foi quebrado porque a abertura ficou acima desta linha de retração. Então, a partir deste momento, eu penso numa alta, em comprar, ok? Então, se você pensar em comprar aqui, e aí você colocar o teu stop nesta linha aqui, que é o teu suporte, ó, vamos dar uma olhada em H4, quantos pips a gente ficaria de stop loss? Nós ficaríamos com 51 pips, 52 pips, tá, perfeito. E daí, olha a quantidade de pips que você poderia ter feito. Então, você ganharia na subida, porque você enxergou graficamente isso, tá? Então, dá para... Aqui eu entrei em H4, dá para usar a mesma estratégia? Dá. Marca aqui a vela, vai lá para o teu M15 ou M5 e procura a mesma entrada, tá? Olha lá. A partir desse momento, ele ficou comprador. Está aqui. Olha onde você poderia ter entrado. Aqui, por quê? É a ação do preço, né, gente? Aqui, o que era resistência virou o quê? Um suportão. Então, você tem uma quebra de linha de tendência, um cruzamento das médias móveis e eu tenho o meu famoso setup 1, 2, 3, ainda confirmado pela velha máxima do mercado. O que é resistência vira suporte. Tá? Vamos pegar lá o ponto que eu mostrei, só para deixar bem claro, né? Porque eu estou fazendo aquela operação de compra, mas por quê? Porque eu enxerguei, ok? Tá lá. E aí, onde eu coloco meu stop aqui? Basta fazer a tua compra, coloca o teu stop próximo da média móvel de 200. Ou, se você for mais experiente, você vai ver que ele deixa para trás o quê? Um suporte. Ó, se você colocar afastado entre a média móvel de 200 e esse suporte aqui, coloca aí, que eu falo nos meus vídeos, eu gosto de trabalhar com 30 pips de stop loss no máximo. Coloca 30 pips aqui, ó, de stop loss, tá bom? Não é a quantidade de stop loss que você tem que se preocupar, é o quanto que o stop loss representa em percentual, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, vou até vou trocar a cor. Vamos colocar aqui que eu vou mudar em homenagem a um amigo que ele sabe quem é. Eu vou colocar aqui um Deep Pink e aqui é como se fosse meu stop loss, tá bom? Perfeito, vou dar uma diminuída e vamos ver em que momento eu fui ameaçado de ser estopado. Em nenhum, gente. E olha onde ele foi. Ele foi praticamente de suporte à resistência do meu semanal, o que nos daria, com míseros 30 pips, 515 pips, ok? Então, eu ganhei na alta e eu enxerguei abaixo. Então, se você colocar no H4 lá e tivesse feito aquela entrada, vou ampliar aqui um pouquinho, né? Ó, olha só que interessante. Aqui te deu, bateu na média móvel de 36, te deu mais ou menos uns 82 pips, 79 pips, mais os 500 que você ganhou. Então, assim, a importância, às vezes, que eu falo para você, de monitorar um par só, tá? Isso aqui é trade para te dar um dinheiro aí equivalente a 1, 2 semanas. Isso é só num par. Então, a forma como eu gerencio é assim, depois que ele tocar no TP2,
eu não fico mais olhando para esse par, porque eu já criei um cenário positivo. Para quem faz o curso, sabe do que eu estou falando. Aí eu vou para o outro, esse aqui eu esqueço, eu coloco até o meu a última ordem aberta, eu coloco o meu target aqui, em cima dessa resistência, 10, 15 pips abaixo, só para tocar e eu sair fora do mercado, já com uma boa quantidade de pips. Tá? Então, essa é a grande diferença entre você. O que você não deve fazer, tá? É adivinhar, achar e eu acredito que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo. Pô, não existe isso, gente. Isso é fator o que? De aposta. O que existe é você enxergar graficamente. Então, foi cantada a bola. Ah, você é mágico, você tem experiência, você consegue enxergar. Não. Eu fiz um vídeo e falei para vocês, prestem atenção, é o par da semana, tá? Nada demais. Da mesma forma como vocês estão começando e iniciando no mercado de troca de câmbio, eu também comecei e iniciei, tá? Mas eu vou falar uma coisa, eu vou estar publicando um vídeo, tá? Bem caprichadinho, de um PowerPoint, falando para vocês como que vocês devem mudar a cabeça de vocês, tá? Eu vou usar a física quântica para explicar por que vocês estão ainda dentro daquilo que o mercado fala para vocês. Vocês se consideram dentro da faixa de 95% de traders que perdem dinheiro. Só 5% ganham dinheiro. E por que esses 5% ganham dinheiro? Eu vou falar uma coisa para vocês. Com a experiência que eu tenho, eu garanto para vocês que dentro desses 5%, tem muita gente que não tem a metade da capacidade de vocês. Ok? Mas eles têm um diferencial. Eles não acham, eles não adivinham, eles enxergam. E eles mantêm o foco para fazer dinheiro. Não tem como ganhar dinheiro nesse mercado se você não mantiver o foco. E se você não for louco o suficiente, porque todo mundo acha que é uma loucura, que a loucura é uma coisa ruim, não. A loucura é uma coisa bacana. Louco, porque as pessoas vão te achar louco, mas a gente sabe que no fundo não é, você não é louco. É falar com você mesmo. Você aprende a estratégia, para de usar indicadores mirabolantes. Aqui não tem índice de força relativa, não tem um MACD, não tem nada. Só tem as médias móveis que elas também podem entrar, atrasar o ponto de entrada. Então, para mim, não é isso que está fazendo a diferença, tá? O que está fazendo a diferença é a maneira como você aborda o mercado. Então, mas cruzou aqui embaixo, puxa, então quer dizer que se eu tivesse entrado aqui, não. Existe todo um mecanismo de preparação mental para que você entenda, tá? Porque se a gente for usar, procure usar o raciocínio lógico. Você tem no teu MT4 ou MT5 ou qualquer plataforma que você usa, você tem todos os indicadores que eu estou usando aqui, você tem à tua disposição aqui, certo? Todos. Só o que acontece? Então vamos por dedução. Se esses indicadores fossem o diferencial, todo mundo ganharia dinheiro, certo? Então vou dar a resposta para vocês. A resposta é o seguinte: não é que esses indicadores não funcionam. O que funciona é como fazer a interpretação desses indicadores, analisar o comportamento do mercado e fazer a gestão do mercado, das operações que vocês abrem, ok? Então preste atenção no que eu estou falando. Se todos esses indicadores funcionassem, como na realidade, não é que eles não funcionam, eles têm uma finalidade, mas isso aí não é o principal. O principal é entender o comportamento do mercado. Porque se um dia eles tirarem todos esses indicadores, tá? E você tiver uma tela
assim, vou jogar aqui no meu semanal, vou tirar a grade, vou colocar o candle, vou aumentar, e aí? Como é que fica? Se você não tiver indicador, você não sabe fazer operação? Então, eu vou começar a mostrar para vocês que dá para operar também assim. Então como entender o mercado. Existem alguns traders que fazem operações com a tela desta maneira. O que eles têm de diferente? Eles começaram a entender o comportamento do mercado, tá? Então, se você quiser entender como os bancos, as grandes instituições pensam, os grandes traders, como eles trabalham, vocês precisam pensar diferente. Ter uma atitude mental positiva, manter o foco. Existe um passo a passo para que você faça isso, tá bom? Então, eu estou gravando sentado, quietinho, focado, sem nada, sem intervenção de nada, tá? Sem ninguém bater aqui na porta do meu escritório. Não, por quê? Porque esse é o momento que eu falo para as pessoas que estão comigo. É um momento que eu preciso de foco. Eu não vou atender, tá? O meu WhatsApp está no silencioso. Eu não vou receber carteiro. Eu não vou receber encomenda. Não adianta. Porque é assim que deve ser feito. Manter o foco. A gente não consegue fazer nada bem. Já viu? Muita gente já passou por isso, tá? A pessoa tá martelando um preguinho lá na parede. Não estou falando mal da esposa, não. A esposa, fulano, tal. O filho, papai. Você, pum, dá aquela cacetada na cabeça do dedo. Correto? O que aconteceu? Você vai falar que a culpa é do seu filho. Mas não é. A culpa é da sua esposa. Não é. Assume a tua responsabilidade. Você perdeu o foco. Ok? Então, a gente vai fazer um vídeo muito bacana sobre física quântica aplicada aos investimentos. Eu tenho certeza que é um divisor, vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu tenho certeza absoluta. Preste atenção no que eu vou falar, o que eu vou repetir. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida de vocês. Ok? Aqui é o trader Alexandre Viana. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. setup123forex@gmail.com. Falo com vocês no próximo vídeo. Grande abraço!